Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos trabalhar o Estado Nacional e as ordens mundiais. É importante compreender esses conceitos para os assuntos que veremos a seguir. Até aqui, nós estudamos aspectos populacionais e naturais do continente americano e africano. E a partir desse momento, nós vamos estudar a formação política desses continentes. Vamos lá? Bom, primeiro nós precisamos compreender que a geografia é uma ciência que estuda as relações dos seres humanos com o espaço em que eles vivem e que os seres humanos ocupam e transformam esse espaço. Aliás, esse conjunto de seres humanos em uma nação se relacionam entre si e, inclusive, possuem relações conflituosas. É disso que nós falamos de geopolítica. Mas não se pensava tão exatamente dessa maneira em épocas anteriores. Esse homem que vocês estão vendo na imagem é o Hatzel, um geógrafo alemão que, para ele, os países ou estados nacionais, como nós podemos falar, eles dependiam exclusivamente do espaço em que lhe era determinado, o espaço que essas pessoas viviam. Então, se esse espaço não possuía recursos naturais suficientes, eles deveriam então explorar outros territórios para suprir essas necessidades. O Hatzel deu o nome disso de espaço vital. Tanto que para Hatzel as guerras seriam necessárias. Isso foi um conceito muito pertinente para os países europeus que realizaram a partilha da África no século XIX. Também, em cima dessa ideia, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, e esses conflitos culminaram na Primeira Guerra Mundial. Bom, nós não pensamos dessa maneira atualmente. Aliás, quando nós vamos estudar o Estado-nação ou o Estado Nacional, nós temos que compreender três conceitos, que são o Estado moderno, nação e território. Nós vamos estudar cada um deles nesse momento. Os pilares do Estado moderno. Quando eu falo de Estado moderno, eu não estou falando, por exemplo, do Brasil, que é um país que tem 27 estados. Nós estamos falando de um povo que tem um território e um governo próprio. Disso se trata o Estado Nacional, que é baseado nos pilares do Estado moderno. Por exemplo, o primeiro pilar do Estado moderno é o liberalismo clássico. O conceito de liberalismo clássico é construído desde a Revolução Francesa até a Revolução Industrial, que nos traz a ideia de liberdade política, por exemplo, democracia, o direito da população de eleger o seu representante político. Disso nós falamos de autodeterminação dos povos, né? A população escolher os seus governantes. Também a liberdade econômica, o direito à propriedade privada faz parte da ideia de liberdade econômica, por exemplo. Nós temos a separação dos poderes político e econômico, embora eles sejam interdependentes. Por exemplo, o Estado Nacional, o poder político, ele precisa do poder econômico, que o sustenta por meio dos impostos. Mas o poder econômico também precisa do poder político, porque é o poder político que garante a sua existência. Num exemplo muito simples, quando uma fábrica vai ser instalada em uma cidade, ela precisa da autorização da prefeitura, que é o poder político local. Inclusive, a construção segue uma série de regras estabelecidas por esse poder político. E nós temos a laicização, o Estado laico que nós tanto falamos. A ideia de Estado laico é de que o governo, ele não adota uma religião oficial. Em nossa Constituição não tem uma religião oficial, por exemplo. O Brasil, quando ficou independente, a sua primeira Constituição em 1824 estabeleceu o catolicismo como religião oficial. E as outras religiões, as pessoas não tinham liberdade de praticá-las em público. Elas podiam só praticar dentro de suas casas. Muitas vezes, como nas monarquias absolutistas, que os governos tinham religião oficial, outras religiões poderiam ser consideradas criminosas. A ideia de Estado laico é compreender que a religião é de foro íntimo, cada um tem liberdade de praticá-la, que o governo não vai adotar uma religião na elaboração de suas leis, e ele não é ateu. O Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado neutro, para justamente as pessoas terem liberdade de praticar ou não uma religião. Bom, a burocracia é um outro exemplo desse
pilar do Estado moderno, que se trata da garantia que as leis sejam aplicadas e seguidas. Quando nós falamos de burocracia, nós não falamos dessa conotação negativa que nós damos a essa palavra. Nós falamos da organização do funcionamento de um país, de sua constituição, por exemplo. Vamos lá. Quando o governo quer construir uma ponte, ele não pode à revelia escolher uma empresa. Ele tem que estabelecer algumas regras, as empresas se candidatam e a empresa que melhor se adequar a essas regras é a escolhida. Isso faz parte da burocracia para que seja o mais justo possível, pelo menos na teoria. Nós temos o poder de convencimento, o que leva você, eu, cada cidadão desse nosso país a entender que as leis, a Constituição valem para todos nós. É o sentimento de pertencimento que nos leva a convencer, que nos convence a isso. E também o fato da escola. Nós aprendemos na escola que fazemos parte de um mesmo país e por isso seguimos as leis. É um outro exemplo. E se não seguimos essas leis? Nós temos o poder de coerção. Por exemplo, a força militar, a polícia rondando nas ruas, a multa se você não obedece à lei de um trânsito. Isso faz parte, esses exemplos fazem parte do poder de coerção e também o sistema carcerário. São elementos do Estado moderno. Nós temos também a ideia de nação. Nação é um conjunto de pessoas que têm um sentimento de pertencimento. O que nos leva a esse sentimento de pertencimento? O fato de falarmos o mesmo idioma, termos a mesma história na nossa formação enquanto comunidade, a cultura, elementos culturais e religiosos em comum, ou a etnia, por exemplo. O Brasil, que é um país multiétnico e que as nossas regiões têm uma pluralidade de cultura, o que nos leva a ter o sentimento de que todos somos brasileiros e somos uma nação. A nossa Constituição, a nossa bandeira, o hino nacional, o idioma, o futebol. O futebol é um elemento cultural que agrega a população. São exemplos de que, inclusive, fazemos parte de uma mesma nação. E o poder de convencimento atua, inclusive, sobre isso. E esta nação tem o seu território. O território é o espaço delimitado que o Estado vai fazer valer as leis. Em outras palavras, as leis de um país valem para dentro do seu território, onde nós falamos então que ele é soberano. Nem toda nação tem um território, por exemplo, como os curdos, que é uma nacionalidade sem território. Um país que não é independente, ele não é um Estado nacional. Mas o Brasil é um Estado nacional, um território, tem uma nação e que tem as suas leis próprias, e tem o seu governo estabelecido. Nós somos um Estado nacional. É claro que quando eu falo de Estado, eu não falo apenas de um governo. Atualmente nós temos o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não, nós falamos das leis que formam todo esse Estado e que os governos podem se intercalar, mas essas leis ali existem, essa organização ali existe, tá bom? Bom, nós também precisamos compreender que os países, os estados nacionais, não são isolados no mundo. Eles se relacionam. Existem relações de parceria e cordialidade entre eles, por meio da diplomacia, por exemplo, que é a ferramenta de diálogo para a resolução de conflitos entre os países. Nós temos também as relações comerciais. Os países se unem, formam um bloco econômico, estabelecem algumas relações comerciais em comum. Isso faz parte do sistema interestatal. Ora, nós precisamos entender que os países não conseguem ser isolados no mundo. Nós não produzimos ou temos tudo o que precisamos. A gente está vivendo, infelizmente, essa questão da pandemia e a China permitiu com que cientistas de outros países fossem lá para estudar o coronavírus. Isso faz parte do sistema interestatal. É claro que nós reconhecemos que existe hegemonia. Hegemonia é a liderança que um país mais poderoso exerce nesse momento histórico em que vivemos, como os Estados Unidos, por exemplo. Isso também faz parte do sistema interestatal. Países que acabam exercendo a liderança nessa geopolítica mundial. Nós não negamos isso. E por fim, um outro exemplo é a coalizão, que são apoios para diversas finalidades.
Um exemplo infeliz disso foi a Guerra do Iraque de 2003, que os Estados Unidos formou uma coalizão com o Reino Unido e com a França, por exemplo, para combater o governo de Saddam Hussein. Bom, gente, é isso. Nós finalizamos essa primeira parte da aula. Eu espero que seja bem esclarecido para todos e um grande abraço.